Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Associação Paulista de Medicina para este encontro especial entre instituições. Esta noite celebramos o evento Aproximando as Entidades, uma iniciativa de aproximação e integração entre a Associação Paulista de Medicina, a Academia de Medicina de São Paulo e a Academia Cristã de Letras. Antes de iniciar a composição da mesa, eu gostaria de pedir, por gentileza, não filmarem o evento, ele estará disponível posteriormente, tá? Convidamos para compor a mesa de abertura as seguintes autoridades: Dr. Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina. Dr. Juarez Moraes de Avelar, presidente da Academia Cristã de Letras. Dr. Hélio Begliomini, presidente da Academia de Medicina de São Paulo. E o Dr. Guido Arturo Palomba, diretor cultural da Associação Paulista de Medicina e curador da Pinacoteca da PM. Convidamos a palavra o Dr. Juarez Moraes de Avelar. Dr. Antônio, presidente da APM, Dr. Hélio Begliomini, presidente da Academia de Medicina de São Paulo, Dr. Guido Palomba, nosso grande conferencista de hoje, minhas senhoras e meus senhores. É um prazer enorme estar aqui hoje com os senhores, reunindo as academias, que, na verdade, é mais uma etapa no sentido de ampliar a convivência das academias. No Congresso Cristão, ano passado, em Campinas, tivemos o prazer de reunir mais de 20 academias dando apoio ao nosso evento. Então, aqui o gesto do Dr. Guido aqui hoje é mais um passo no sentido de ampliar as atividades das academias culturais e de medicina. Desejo sucesso para todos nós, ao ouvir o nosso querido conferencista, Dr. Guido, com seu brilho constante. Muito obrigado. Convidamos o Dr. Hélio Begliomini, presidente da Academia de Medicina de São Paulo. Ilustríssimos doutores, colegas, Antônio José Gonçalves, presidente desta quase que centenária casa, a Casa dos Médicos do Estado de São Paulo, o acadêmico Juarez Moraes de Avelar, grande presidente da Academia Cristã de Letras, o conferencista dessa noite, o querido confrade Guido Arturo Palomba, também ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo. E eu queria também aproveitar esse ensejo para, em nome de algumas pessoas que eu vou anunciar agora, saudar todos vocês. Queria saudar com muita alegria a doutora Ana Maria Negrão e comitiva, que vieram de Campinas. Ela é a atual presidente da Academia Campinense de Letras. Meu querido antecessor na Academia de Medicina de São Paulo, José Roberto Souza Baratella, muito obrigado também pela presença. E meu querido confrade na academia, atual membro da diretoria, Walter Mano Albertoni, ex-presidente e fundador da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Em nome de vocês, eu quero saudar a todos os que estão aqui presentes. Muito obrigado. Mas todos nós sabemos que nós vivemos numa época em que a cultura é pouco valorizada. Então, reunir uma plateia seleta como essa, uma noite voltada
à cultura é algo insólito em São Paulo. Então, esse evento já tem realmente um gosto especial só por isso. E eu queria enaltecer muito a Associação Paulista de Medicina, através do seu departamento cultural, através do nosso palestrante Guido Arturo Palomba, que catalisou esse encontro, que catalisou não somente a reunião aqui, nesse prédio maravilhoso, como também essa união entre as duas academias que aqui estão representadas. Então, em nome da Academia de Medicina de São Paulo, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e enaltecer muito esse feito que tem um brilho especial da Associação Paulista de Medicina, pelo Departamento Cultural, e também da Academia Cristã de Letras, cujo palestrante pertence a ambas entidades. Boa noite e muito obrigado. Convidamos agora o doutor Antônio José Gonçalves. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que é a nossa casa. É a Casa da Medicina de São Paulo. É a casa que procura congregar todas as entidades médicas. E a gente vem fazendo isso hoje em dia, por uma absoluta necessidade dessa união da nossa classe. Vem acontecendo uma série de problemas, né, com a nossa profissão, essa abertura desenfreada de escolas, essa desvalorização dos especialistas com esses programas desestruturados, sem nenhuma fundamentação mais adequada, realmente só vão trazer prejuízos à nossa classe, né? E, consequentemente, à saúde da população, né? A precarização do trabalho médico vem acontecendo de uma maneira assustadora, né? Hoje mesmo saiu uma matéria a respeito da abertura da telemedicina em farmácias, né? Então, são coisas que realmente nós precisamos reagir, nós precisamos nos unir, que unidos nós somos fortes. E a gente tem procurado trabalhar nesse sentido de unir as entidades médicas. E cultura é muito importante, né? Nós estamos agora reativando o nosso departamento cultural, sob a batuta do Dr. Guido. Queria agradecer também os nossos diretores presentes, o Akira e o Sobreira, que são vice-presidentes, né? O Edmilson, que é o nosso diretor distrital lá do Guarujá, o Clóvis Constantino, o Albertoni, que é o nosso delegado. Enfim, quem mais tem? Acho que já está bom, né? É uma boa representação. O Paulo Pego, nosso diretor científico, né? Muito obrigado pela presença e pelo apoio que eu tenho recebido na diretoria para conduzir os nossos trabalhos, que não são fáceis, mas que nós temos que realmente lutar para poder ter união. E nada mais importante que a gente possa unir a questão cultural, unir pessoas com gabarito, com a cultura de todos vocês que estão aqui presentes, que realmente fazem diferença, modificam opiniões e seguramente vão contribuir para que a gente possa atingir os nossos objetivos, que são de fazer uma boa medicina, ter uma boa formação do médico e, com isso, conseguir uma saúde o melhor possível para a nossa população. Então, contamos com vocês. Esses eventos são eventos extremamente importantes, né, e que visam realmente a união da nossa classe, que é fundamental nos dias, sempre foi fundamental, mas nos dias de hoje ela é mais importante e nós vamos conseguir. Eu tenho certeza disso, com o apoio de todos vocês, com o gabarito, com a cultura, com a experiência e, enfim, né, com o apoio de todos vocês, nós vamos conseguir chegar a um bom termo, defendendo a nossa classe, uma boa medicina e uma saúde adequada para o nosso povo. Muito obrigado. Convidamos o Dr. Guido Arturo Palomba. Bom, boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de cumprimentar os presentes. Muito obrigado pela presença. E os três
os meus 3 presidentes que me antecederam aqui na tribuna falaram aquilo que eu gostaria de falar. O Juarez Moraes de Avelar cumprimentou, falou da união das entidades, Hélio Belliomini saudou os presentes, falou da união das entidades. Eu sou membro das 2 academias e também aqui da Associação Paulista de Medicina. O Antônio José Gonçalves e nosso querido Toninho também falou tudo aquilo que eu gostaria de falar. Então, eu apenas dou uma boa noite para já começar esta apresentação e esta palestra. Mas eu, de qualquer forma, eu gostaria de cumprimentar melhor todos os presentes, na pessoa da minha filha, que está aqui me prestigiando, e do meu genro, a Cecília e o Maurício. Obrigado pela presença de vocês. Você sabe que todo papai fica orgulhoso quando a filhinha comparece, né? Então, muito obrigado. Bom, vamos lá. Arte e loucura. Por favor, diminui a luz. Arte e loucura. Primeiro, essa imagem, vocês poderiam perguntar: o que é isso que está na capa do Arte e Loucura? Essa foto eu tirei no Hotel Dieu, em Paris, porque lá em Paris houve a Revolução dos Loucos, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu estava... Século XXI, a Revolução dos Loucos foi século XVIII para o século XIX. Eu fui lá para procurar, para ver se tinha alguma coisa, algum material, algo que pudesse falar da Revolução dos Loucos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas não tinha nada, um pátio aberto e esse piano. Quando eu vi esse piano, eu falei: opa, é coisa de louco. Aí eu fui lá, vi e perguntei, tudo vazio, e eu pergunto para o porteiro, não tinha ninguém, eu pergunto para o porteiro, eu falei: escuta, o que é esse piano, o que faz esse piano aí? Não sabia. Ele falou: não, esse piano é para tocar, vem todo dia às 4 horas da tarde, vem uma pessoa aqui e toca. Falei: puxa, que interessante. E aí, como era para tocar, eu só dedilhei totalmente desafinado. Não tinha uma nota que estava no lugar. Aí eu falei: escuta, ele vem tocar? Vem, mas desafinado? Não, ele vem desafinado mesmo, ele vem aqui e toca. Então eu achei que era coisa de louco lá nesse lugar e fotografei e trouxe como capa da abertura dessa palestra. Pois bem, nada mais estimulante do que tentar definir arte. Aqui tem artistas, tem críticos de arte, e nada mais estimulante do que tentar definir. Tentar porque esse tema é dos mais controvertidos e envolve conceitos subjetivos. Penetra-se no mundo do belo, que é o objeto formal da filosofia estética. Muitos filósofos definiram o belo e os conceitos propostos estão a depender da época em que tais definições foram cunhadas. Por exemplo, Aristóteles. 400 anos antes de Cristo, ele dizia que o belo é o acordo harmônico entre a forma e o conteúdo, a exigir ordens e proporções. O belo é o acordo harmônico entre a forma e o conteúdo, a exigir ordem e proporções. Essa concepção das proporções e da ordem, como dados objetivos do belo, perdurou mais do que 2 milênios, considerando que vigeu, no mínimo, até o final da Idade Moderna. E o apogeu se verifica nas artes renascentistas, século XIV, XV e XVI. Como exemplo desse conceito de belo, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Por exemplo, a cabeça é 1/8 do corpo. Um palmo são 4 dedos. Um côvado o côvado é uma medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo,
são 6 palmos. Porém, o mundo mudou. O mundo mudou. A concepção veio, por exemplo, Nicolás Copérnico, com a concepção heliocêntrica. Ou seja, a Terra não é o centro do universo. É apenas um grão de areia numa praia desconhecida. Cristóvão Colombo descobriu a América. A prensa, com o primeiro livro, eu estou sempre a passos bem largos, não é? A prensa de Gutenberg e a marcha da humanidade chega à idade contemporânea, que se inicia, naturalmente, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, dizem que o marco principal foi Napoleão Bonaparte. Pois ele não é o marco principal. Jamais. Por quê? Igual Napoleão, tem tantos outros a história. Júlio César, Gengis Khan, o destruidor mongol, Alexandre o Grande, Saladino, Cipião o africano, que venceu o imenso Aníbal. A figura que marca a Revolução Francesa é Philippe Pinel, que na virada do século XVIII para o século XIX, ele desacorrentou os loucos que se encontravam enclausurados, na verdade, naquele hotel onde tem aquele Hotel Dieu, né, o Hospital Dieu, na França. E ele que separou esses doentes mentais das outras figuras da miséria. Por quê? Os doentes mentais, até então, eles viviam acorrentados e junto com criminosos comuns, doentes venéreos, prostitutas, e foi o Pinel que fez essa grande revolução e soltou todos. Bom, a gente precisa lembrar que a doença mental era a possessão demoníaca. E a doença mais antiga que existe na humanidade, que nunca mudou de nome, é justamente possessão demoníaca. Epilepsia, epi, o que está acima. Lepsis, abater. Epilepsia, abater por cima. Porque eles entendiam que vinha o diabo, entrava e ficava sacudindo o indivíduo no chão. Que hoje se sabe que é a epilepsia neurológica. Ou o diabo entrava e pegava as ideias, epilepsia psicótica. Ou o homem ruim, o bruxo, votado ao diabo, e com o diabo fazia pacto, que são os condutopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais. Pois bem, o que acontece é que os doentes mentais, eles ficavam dessa forma. Isso é verdadeiro. Isso é um bico de pena tirado do atlas mais antigo que tem sobre doenças mentais, que é o Atlas de Morel, que eu tenho a felicidade de ter na minha coleção. Eles ficavam assim, ó. Olha outro. Eles existiram. Esses indivíduos existiram. Foram retratados dessa maneira. Olha como é que eles iam. Isso aqui são formas como eles eram presos, acorrentados. Bom, pois bem, passada algumas décadas de Pinel, o grande da Revolução Francesa, que libertou os doentes mentais, que deu dignidade aos doentes mentais, passado algumas décadas, o que aconteceu? Os artistas também se libertaram dos grilhões, das formas e das proporções, dos números. E aí, sempre a passos largos, daquela época para hoje, então nós tivemos o quê? Aí vem, olha, o impressionismo. O fauvismo, o cubismo, o surrealismo, o concretismo,
que é a abstração geométrica, não é? O optical art, o abstracionismo e tantos outros movimentos. O primitivismo, a popular arte, op art, assim o conceito de belo ele mudou completamente. Para não ficar aqui a esgrimir doutrinas, entrar em senões e talvezes, vamos direto ao ponto. Quem melhor define o belo, contemporâneo, naturalmente, é Immanuel Kant. Assim, esse é Immanuel Kant. O belo é o que satisfaz a imaginação sem entrar em desacordo com as leis do entendimento. O belo agrada sem conceito. Eu vou tentar falar com outras palavras o que é o belo kantiano. O belo é aquilo que a nossa sensopercepção pega. E só pode pegar com a visão, que aqui nós estamos falando de artes plásticas, seria a visão. Ou a audição, porque tem músicas belas. Mas eu vou falar da visão. Então, entra pela visão, que é senso-percepção, aí entra o pensamento, a esfera gnóstico-intelectiva, e ela entende como algo perfeito, algo que você não põe nem tira. O belo é aquilo que você não põe nem tira. E causa um sentimento, esfera timo-afetiva, de completude. Você simplesmente gosta. Então, esse é o belo kantiano, vendo pelo prisma psicológico. Então, ou seja, o belo agrada sem conceito. Desse a definição que se queira dar. Da história das artes extrai-se um fato objetivo, qual seja, a arte é a expressão de um determinado tempo. Assim tem-se a arte é a impressão de um determinado... Assim tem-se, por exemplo, a arte rupestre, a arte grega, a arte da Renascença, a arte contemporânea. Ou seja, a arte varia conforme o artista vai variando dentro das suas circunstâncias, gostos, segundo os países em que vive e naquela época dada da sua vida. O gênio artístico, ele nasce e morre com quem o possui. É mais ou menos igual à virtude, que ela deixa após si apenas belos exemplos. Sobre a obra de arte, ela é sempre a fusão do real, algo real, com o imaginário do artista. Ou seja, o artista ele idealiza o real que vê. Idealiza o real que vê e realiza o real que sente. O Da Vinci dizia que no fundo, nós temos uma artista extraordinária aqui, a Carbone, Cristiane Carbone, ela é uma pintora extraordinária e diz o Leonardo da Vinci que o fim da pintura é representar a própria alma. O fim da pintura é representar a própria alma. Olhe que extraordinário! É Adelino Ângelo pintando autorretrato em Paris. É maravilhoso. É o autorretrato dele pintando o autorretrato. Extraordinário. Ele é um dos principais pintores portugueses. Ele já está com uma certa idade, mas é um dos principais pintores portugueses. Bom, muito bem. Vamos lá. Vamos agora, depois de falar um pouquinho
sobre a loucura e um pouquinho sobre a arte, então vem a pergunta: a loucura é fonte inspiradora da arte? A loucura é fonte inspiradora da arte? Antes de responder, lembremos de alguns loucos egrégios. Goya, epilético. Machado de Assis, epilético. Van Gogh, epilético. Edward Munch, depressão e agorafobia. Hemingway suicidou-se. Caravaggio, um condutopato para ninguém pôr defeito. Terrível e grande pintor. Schumann, psicose epilética. Václav Nijinsky, esquizofrênico. Grandes loucos e grandes artistas. E as perguntas continuam. Existe uma arte própria dos alienados mentais? A loucura estimula a produção artística? Resposta: não, nunca e de forma alguma. Tanto se tomarmos o belo na acepção de Aristóteles, que exige ordem e proporções, quanto na contemporânea de Kant, que diz que o belo é o que agrada sem conceito. Existe a crença de algumas pessoas de que se nós estivermos perto do descontrole, da loucura ou da infantilidade, estaremos sendo criativos. Não é verdade. Estaremos sendo apenas descontrolados, loucos e infantis. E por que não pode ser arte a que produz o alienado mental, já que o belo agrada sem conceito? E por que não pode ser arte a que produz o alienado mental, já que o belo agrada sem conceito? Porque a medicina, ela sabe que a doença mental, ela ataca violentamente o pensamento, o sentimento, a intuição e a senso-percepção, separada ou conjuntamente, em suas mais variadas possibilidades. E nesse estado de loucura, o paciente nada cria de valor. Então nasce nova pergunta. E todos aqueles loucos egrégios citados aqui, gênios consagrados e imortais, que deixaram obras extraordinárias para a humanidade e padeciam de graves transtornos mentais. Como explicar essa aparente contradição, professor Paulo Pego? É muito fácil. Nenhum deles, em verdadeiro estado de ruptura com a realidade, produziu algo que tenha ficado para a história como sublime. Nessas horas estiveram recolhidos, ensimesmados em suas doenças, em suas individualidades mórbidas, sem criar nada. Agora, na saída do episódio doentio, ou em estado de acalmia, como essas doenças de que sofriam, não eram constantes e sim cíclicas, a evoluir por surtos, fora dos períodos agudos, criaram muito, e criaram como gênios que foram. Em outras palavras, eram artistas, tinham o gênio dos artistas, mas também eram doentes. Eu vou mostrar.
aqui tem, por exemplo, Van Gogh pinta esse quadro no Hospício de Arles. Quando ele cortou a orelha, ele foi internado nesse hospício. E ele não pintou nada. Quando ele começou a melhorar, ele pinta este quadro dentro do hospício. São Paulo tem uma obra maravilhosa, que é o Banco de Pedra. Aqui não dá para ver, aqui fica num trás o Banco de Pedra desse asilo de Saint-Rémy, que é lindo esse quadro, ele está no MASP. Ele vale a pena ver, porque ele mostra ele mostra o vazio existencial do louco nesse banco de pedra do asilo no qual ele frequentava. Bem, ou seja, eles eram artistas, tinham o gênio dos artistas, mas também eram doentes. A doença não lhes acrescentou absolutamente nada. Ao contrário, somente tolheu durante momentos preciosos de suas vidas o que tinham de melhor, a genialidade artística. Agora vem a pergunta: quanto ao homem comum que adoece mentalmente? Muitos são internados em hospitais psiquiátricos e produzem esculturas, telas, desenhos e participam da arte-terapia. Isso é arte? Isso é arte? Isso é arte? Não. Absolutamente não. E tal resposta é a unanimidade entre os estudiosos da matéria, como Nice da Silveira, no Rio de Janeiro, Osório Taumaturgo César, nesse retrato de Aldo Bonadei, o grande pioneiro das artes dos alienados mentais. Eu só queria fazer um pequeno parênteses aqui, que eu conheci Osório Taumaturgo César. Quando eu fui, assim, recém-formado, eu fui para o Manicômio Judiciário de São Paulo, no Hospital de Juqueri, em Franco da Rocha. E lá eu costumo dizer que foi onde, profissionalmente, eu nasci, troquei os primeiros passos, aprendi, professor Antônio José Gonçalves, a andar sozinho, e também foi a minha catedral. Lá era um paraíso. Hospital de Juqueri. 13 mil doentes mentais. Para quem era recém-formado, era um bom lugar para se aprender psiquiatria. E lá estavam todos os grandes psiquiatras da época. Entre eles, já estava com uma certa idade, Osório Taumaturgo César, que foi casado com Tarsila do Amaral, em 1933, melhor. E ele foi o que fundou, que criou a primeira arte-terapia no Brasil. E fez uma banda de loucos, linda, maravilhosa. Eu não conheci isso, foi bem antes, foi na época de 1940, 40 e poucos. Eu fui conhecer ele mais para adiante. Ele já estava aposentado e ficava no centro de estudos, que ele era namorado da secretária lá do centro de estudos. Ele ficava lá. Então eu tomei pinguinha com ele, com moderação, de manhã. Ia lá, conversei muito com o Osório César. E me lembro também, assim, de uma saudosa memória, que quando ele morreu, ele queria ser enterrado no hospício dos desconhecidos, dos loucos desconhecidos. Não foi, aí ele foi para o cemitério da cidade. Mas no velório tinham 4 loucos, a namorada e eu. Mas uma beleza, foi uma vida repleta, Osório César. E ele tem esse livro, que é uma preciosidade. Quem tem, guarda, porque não existe. Eu tenho a felicidade de ter na minha coleção também. Eu procurei 30 anos, 40 anos, fui conseguir, que é onde se estuda os alienados mentais. Mas o grande livro dos alienados mentais é o de Hans Prisorni. Esse daí todos estudam, quem quer estudar a arte dos alienados mentais, é em Hans Prisorni. Bom, pois bem,
que a gente pode concluir? Que nada do que o doente mental produz é artístico, na acepção exata do termo. Somente o será se tiver, de fato, o gênio puro do artista, ainda que seja louco. E suas obras somente serão de arte se forem produzidas fora do período agudo da doença. No período agudo da doença não dá, ele está liquidado. Saiu do período agudo, ele pode criar desde que ele seja artista. Bom, e quem fará a distinção entre o apenas doente mental que pinta e o pintor doente mental? Aí entram dois fatores extremamente importantes. Os críticos de arte e, de modo determinante, o mercado de arte. Este último, nos dias atuais, encontra-se completamente doido, ou qualquer outro sinônimo que o defina. Então, eu vou fazer, interagindo com vocês, presentes, e vou projetar, quer dizer, nada que o doente mental cria, tá, é isso. Eu vou projetar. Primeiro, antes de fazer essa pequena... Não, eu vou projetar 4 slides. Professor Akira Ishida, quero ver para quem que Vossa Excelência vai levantar a mão. 4 slides. 1 foi vendido por 105 milhões de dólares na Sotheby's. Ou seja, 600 milhões de reais. 2 são de pichadores. E um outro de doente mental internada em frenocômio. Repito, 600 milhões, 2 pichadores e 1 doente mental. Eu vou projetar os 4 slides separadamente, vocês prestem atenção. Depois eu vou projetar os 4 juntos e vou perguntar quem que vocês acham. Então, vamos lá. Primeiro slide. Vejam bem, absorvam. Segundo slide. Prestem bem atenção. Professor Sobreira, preste atenção. Terceiro slide. Quarto slide. Pois bem, agora eu vou projetar os 4 juntos e lembrá-los que um custou 600 milhões de reais. Vendido na Sotheby's, 105 milhões de dólares. 2 são pichadores e 1 de louco. Vamos lá. Começando da esquerda para a direita. Quem acha que o de 105 milhões é o número 1? Levante a mão, por gentileza. Ok. Não, o primeiro de lá. Começa de lá. Da esquerda para a direita. Muito bem. Quem acha... Pera um pouquinho. Quem acha que foi o segundo? Ok. Quem acha que foi o terceiro? E quem acha que o de 105 milhões foi o quarto? Venceu o quarto, me parece que venceu o quarto. Agora vamos ver quem foi que custou 105 milhões de dólares, 600 milhões de reais. Esse aqui, Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Agora,
Esse que vocês mais gostaram, que foi, é da Aloysio. A Aloysio é doente mental, que pintava. Mas não, ela tem. Foi melhor do que os outros dois pichadores. Bom, pois bem, então terminou. E eu mostrei um pouquinho de arte e loucura pelo prisma da psicologia. Mas tem um quadro pelo prisma do pintor, que é esse aqui. É um autorretrato de José Antônio da Silva, que na minha concepção, é uma obra-prima. E ele, pelo prisma dele, ele diz o seguinte, que o verdadeiro artista tem loucura. Então é pelo prisma do artista. Está lá, no autorretrato dele. Isso daqui eu faço homenagem ao José Roberto de Souza Baratella, que ele tem um autorretrato também do Zé Antônio da Silva, que eu falei para ele que se sumisse da casa dele, para ele chamar a polícia, que era eu que tinha levado embora. Que é lindo, maravilhoso. Então, mas eu agora não vou levar mais, porque agora eu tenho esse daqui que substitui. Mas ele sempre fez autorretratos, o Silva, que é o mais importante primitivista brasileiro. Bom, pois bem, então terminou. Agora eu vou convidar vocês para um coquetel. Mas vou convidar lembrando Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ele dizia que era preciso ficar louco o tempo todo. Louco o tempo todo. Era preciso embriagar-se. E fez uma ode à embriaguez. Aspas para Baudelaire, que ele dizia: e se acordardes nos degraus de um mosteiro, na relva do jardim, ou no morno do vosso quarto de dormir, perguntai que horas são. O vento, a lua, as árvores e tudo que roda vos responderão: é hora de vos embriagardes. De quê? De vinho, de amor, de poesia, a vosso gosto. Fecha aspas para Baudelaire. Então, em homenagem ao grande poeta francês, chegou a hora de vos embriagardes no 8º andar, de vinho, de pizza e de amizade. Muito obrigado. Do nosso querido Guido, grande conferência, brilhantíssima, e, na verdade, a gênese dessa belíssima sessão que assistimos agora começou que, alguns meses atrás, eu o convidei pela Academia Cristã de Letras para proferir uma tertúlia, e escolhemos no mês de julho. Então, o ajuste de agenda do Guido com a sessão Polícia de Medicina, da pessoa do Dr. Antônio José, concluiu que ser hoje, na segunda-feira, nessa solenidade. Então, essa reunião de hoje nada mais é do que uma reunião da nossa Academia Cristã de Letras. Nós temos a honra de ter o Dr. Guido lá como nosso confrade e aceitou muito bem o nosso convite para oferir essa palestra. Agora, ele mencionou muito bem, com muita propriedade, diversos ângulos da loucura, da pintura, e que muitas vezes enquadra dentro da minha profissão. A minha especialidade como cirurgia plástica, nós trabalhamos com a forma do corpo humano. E a superposição da imagem que o paciente faz de si com aquela que nós somos capazes de criar na cirurgia representa o elo de ligação entre o real, entre a ideia, o sonho e aquela realidade. Então, nós não podemos fugir disso na cirurgia plástica. E eu tive a oportunidade de conviver durante vários anos na minha vida de estudante no Rio de Janeiro, no Hospital de Psiquiatria, durante 5 anos.
Então, as suas imagens muito bem ilustradas, belíssima qualidade de fotografia, enriqueceu muito mais, ainda mais a sua conferência. E a nossa querida Cristiane Carbone, que o senhor mencionou muito bem na sua palestra, ela ofereceu para a Academia Cristã de Letras um presente que vou pedir para ela entregar para você, o presente que ela carinhosamente trouxe. Cristiane Carbone é a tesoureira da nossa diretoria, brilhante artista plástica, grande pintora, e gentilmente ofereceu para a Academia Cristã de Letras esse presente que ela vai entregar para o Dr. Guido. Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a qual o Toninho é professor titular, de pescoço, cabeça e pescoço. A doutora Sônia também. A Sônia também é professora. A Sônia. Eu tenho uma ligação muito grande com a Santa Casa, que eu sou irmão reunido. Muito obrigado. Bom, eu queria finalizar essa sessão, convidá-los para o evento, pro coquetel, para nos embriagarmos, né, do vinho que vamos servir lá, e agradecer a presença de todos, e dizer para a Cristiane que quando eu assumi a Associação Paulista de Medicina, tinha lá um quadro do professor José Luiz com as 3 peneiras, que ele contava sempre a história para quem lá estava, o que era a primeira, a segunda, a terceira. E ele adorava esse quadro, né? O Bertone contava para todo mundo a história. E ele falou, eu vou deixar esse quadro aqui para você. E ele olhava para o quadro e olhava para mim, né? Eu falei, Zé, você não quer levar? Eu acho bonito, mas você gosta tanto desse quadro, né? E aí ele levou o quadro. Eu fui procurar um quadro e achei um quadro seu, da Santa Casa. Nós já temos um quadro da Escola Paulista. E agora eu estou lhe pedindo um quadro da Universidade de São Paulo, que são as 3 escolas que começaram, né, a medicina aqui no nosso estado, né, para que a gente possa também colocar lá um quadro da Universidade de São Paulo, né. Falei com o doutor Paulo Pego se tinha algum, ele não me disse nada, mas nós vamos conseguir um, com certeza, e vamos fazer então essa homenagem às 3 escolas principais aqui, iniciantes, né, da formação dos médicos, que tantos bons médicos formaram. Então, agradeço ao Guido a excelente conferência, agradeço a presença do Juarez, do Hélio, representando a academia, e eu como representante da Associação Paulista de Medicina, e contem com a Associação Paulista de Medicina. Vocês estão muito bem abrigados aqui, esta casa é nossa. Muito obrigado a todos.